Olá, povo de Deus! Shalom, shalom, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live de testemunho. Sejam todos bem-vindos. Você de perto, você de longe, você que tem nos acompanhado, tem participado conosco. Amém? Hoje vamos estar recebendo a missionária Marleide Oliveira. Vai estar aqui hoje participando, contando o seu testemunho, aquilo que Yeshua fez na vida dela, o que o Senhor tem feito na vida dela, né? Aqui no quadro Minha História Escreveu Jesus. Já quero desde já estender aqui o convite a você, homem e mulher, que tem testemunho, que tem uma história com Yeshua. Você, em qual parte do mundo que você se encontra agora, em qual estado, qual país, nos procure aí na página do projeto, do Instituto, tem o telefone, chama no direct, a gente vai estar atendendo, ouvindo vocês e dando essa oportunidade para estar aqui tributando e honrando ao Senhor com a sua história, com o seu testemunho. Já tem algumas pessoas aqui com a gente. Sara tá aqui, D, Santana, Cris, já estão aí conosco. Sejam todos bem-vindos. Amém? Vamos orar? Quero orar contigo no dia de hoje. Eu não sei onde você se encontra, em que momento da sua vida, da sua fase você está vivendo. Não sei o que tem acontecido. Não sei se você nesse momento está num quarto, se você está na sala, se você está no trabalho, se você está num lugar improvável, se você está passando dificuldades. Eu não sei o que você está passando, mas que essa oração ela te alcance, que o Senhor te visite, que você seja resgatado, restaurado pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos no dia de hoje. Rendemos graça, louvor e adoração, porque o Senhor é digno, Pai. Seja bem-vindo em nosso meio, nesse momento aqui, que a tua voz venha alcançar vidas, pessoas agora nesse momento, que aonde estiver essa minha irmã, esse meu irmão, que ele seja agora visitado e alcançado pela tua onipotente mão, que haja esperança, cura, resgate, libertação, que o Senhor alcance, Pai, este irmão, esta irmã, Pai, que precisa de um direcionamento da tua palavra, da tua manifestação, que haja cura, prodígios, maravilha no dia de hoje, que a tua manifestação venha, Pai, no dia de hoje. Te oro e te engrandeço em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, graças a Deus. Eu quero deixar uma palavra ao teu coração no dia de hoje, que ela venha ser um norte, que ela venha ser um direcionamento para a tua vida, né? Ao me sentar aqui, eu falei assim: Pai, fala comigo, me dá um direcionamento, ok? Marleide, a hora que você entrar, você escreve aí nos comentários para mim, para saber que você tá aí, tá bom? Por favor. A palavra diz assim lá em Lucas, no seu capítulo 4, no seu verso 16, vai dizer assim: Jesus, o que Jesus fazia? Jesus pregava em Nazaré. E ele é o quê? Rejeitado pelos seus, assim diz, né? O texto aqui na palavra. E vai dizendo assim: indo para Nazaré, onde ele foi o quê? Criado. Ele entrou. Que dia que Jesus entrou? Foi num sábado. Aonde? Na sinagoga. Segundo seu costume, levantou-se para ler. Olha aí. Aí no 17 diz assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Ele estava lendo sobre ele mesmo. Pega a visão. Ele estava lendo sobre ele mesmo. Agora fica atento com o cenário, as pessoas que estão no lugar. E aí ele fala assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está falando dele mesmo, Jesus, Yeshua HaMashiach, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres.
enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista dos cegos, seja restaurado. Porque em liberdade quem? Os oprimidos. Já vai pegando o código a liberação. Os oprimidos hoje sejam libertos em nome de Yeshua HaMashiach. E aí ele vem e continua falando, ele fala assim, ó, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, Jesus está dentro da sinagoga. Dia de sábado, olha aí, Jesus está lendo o texto sobre ele mesmo, para aqueles que lá estão. E aí ele fecha o livro, né? Ele fecha a Torá. E aí ele fala assim, desenvolveu o assistente e sentou-se, ok? E todos na sinagoga, os olhos fitavam nele. Todo mundo devia estar olhando para ele assim, quem é esse que entra aqui, pega o livro, lê, fala e senta? Né? Quantas das vezes, eu abro um parente aqui, quantas das vezes as pessoas estão nos julgando, estão querendo falar coisas ao nosso respeito, estão julgando um estado ou uma fase da nossa vida, mas não sabe o que você vive, não sabe quem você é. Há um ditado, né, que todos falam, muitas das vezes está julgando o livro pela capa. Mas o conteúdo só sabe quem lê, só sabe quem convive, só sabe quem tá perto, só sabe quem é íntimo, vai saber o que é o conteúdo do livro. E aí, olha aqui que Jesus, né? Olha o posicionamento de Jesus dentro desse cenário. Jesus, então passou Jesus e disse-lhes, aí Jesus, né? Jesus se posiciona aqui. Jesus, ó, contra, né, a palavra do que eles estão pensando, porque ele sabe o que ele está pensando e a atitude deles. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele está falando dele, ó, eu sou o verbo, eu sou Yeshua, eu sou aquele que foi falado, que foi anunciado pela boca do profeta Isaías. Eu sou esse que vim para resgatar aqui no mundo. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, sou eu que estou aqui. Aí todos olham, né? E lhe davam e testemunho. E se maravilharam com as palavras da graça que saía da onde? Da boca de Jesus. E perguntaram, não é esse filho de José? Só que ele está falando de algo tremendo, ele está falando do cumprimento da palavra, ele está falando sobre ele. E o povo está pensando assim, mas ele não é filho de José? Como é que ele está falando que ele é o cumprimento da palavra? O povo está olhando para aquilo que conhecem sobre ele, mas ele está revelando a sua verdadeira identidade. Ele está dizendo assim, ó, e aí Jesus se posiciona no 23 e diz assim, ó, e disse-lhe Jesus, sem dúvida, citar-me-eis neste provérbio, médico, curaste a ti mesmo, tudo que ouvimos, tem dado em Cafarnaum, fazei também aqui na tua terra. Aí olha lá, 24, e prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido aonde, gente? Escreve aí nos comentários, vocês estão vivos? Estão comigo? Estão ouvindo? O que ele fala? O que? Que o profeta nenhum, ele é bem recebido aonde? Na sua própria terra, na sua própria casa, naqueles que são do teu sangue, não é verdade? O povo acredita em tudo. O povo acredita na morte da bezerra, como dizem por aí nesse ditado, né? Mas não crê naquilo que você está falando, não crê na tua palavra, não crê que Deus pode te usar, não crê que você mudou, não crê que Deus restaurou a sua vida, não crê que houve uma libertação, que você não é mais aquela pessoa, mas que agora você é uma nova criatura. Você passou de criatura para filho, agora você tem identidade, você tem pai, você não é qualquer coisa. Você agora é filho e filha de Deus. É o que o Senhor tem. Mas profeta, ele não é reconhecido na sua própria terra.
Ele não é honrado, ele não é reconhecido. Eu reconheço outros, mas aquele da casa, não. O da casa não recebe honra. O da casa não recebe reconhecimento. Não é assim que se repete? É verdade. Então, no na vida dessa mulher de Deus, é uma mulher que está em movimento o tempo todo, é uma mulher que está trabalhando no reino, é uma mulher que está discipulando mulheres, não é verdade? Quantas mulheres já foi aluna dela, já foi ministrada por ela? Creio que muitas mulheres estão aqui hoje, outras vão ver posteriormente. A oportunidade está contigo. Nos conte a tua história. Queremos te ouvir. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, gente. Graça e paz. Oh, glória, aleluia. Estava ouvindo aqui, minha bispa, minha apóstola. Apóstola. Bispa não. Apóstola. Estava ouvindo aqui a senhora falar, e é verdade, né? O estranho nos dá credibilidade. Às vezes, dentro da nossa própria casa, da nossa própria família, não acreditam no nosso ministério. Não acreditam na nossa capacidade, até onde Jesus pode nos levar, né? Mas aí Jesus sempre usa os de fora mesmo e é com ele, né? Glória a Deus, aleluia, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Marleide, né? Sirvo como missionária na comunidade evangélica Ministério Bespa, vai fazer 7 anos já, para a glória de Deus. Meu reverendo pastor Valdeci Ávila, minha líder missionária na Grace. Eu amo a minha casa espiritual. E desde já eu quero agradecer a nossa apóstola a essa oportunidade de ter me dado para me vir aqui falar um pouquinho da minha história, né? Algumas pessoas já conhecem o que eu passei na vida, porque a verdade é que as pessoas pensam que a gente cai de paraquedas, né? Que a gente chega num lugar assim, cheguei chegando. Não, não, não. Tudo tem uma história lá atrás para ser contada. E às vezes a nossa história não é tão bonitinha, não, né? Às vezes o nosso passado não é bonitinho, não. Às vezes o nosso passado é de dor, é de marcas, é de sofrimentos, né? Mas o importante é que Jesus, ele escreve cada dia a nossa história. E não foi diferente na minha vida e não é diferente na sua vida. Tudo começou quando eu tinha 8 anos de idade, né? Quando eu tinha 8 anos de idade, eu sofri um estupro pelo meu padrasto, que, né, depois aceitou Jesus, já creio que está no céu, né? Que o Senhor perdoa. E a gente também tem que perdoar, né? E esse estupro, ele me causou muito sofrimento, causou muito constrangimento na minha família. A minha mãe, eu passei a ser odiada pela minha própria mãe, porque falou que eu que assediei o marido. Agora vê, uma criança de 8 anos de idade, crente. Pastor, eu vou contar aqui, mas eu vou contar também que... Deixa eu contar logo aqui, antes que os outros me verem rindo. Eu fui expulsa, pastora. Há pouco, tem coisa de uns 2 anos ou 3 anos, eu fui expulsa de um consultório que a gente faz tratamento. Ai, Jesus. Não é psiquiatra, não. Ai, meu Deus. Terapia? Terapia, né? E eu fui expulsa do consultório, porque a minha doutora, eu ia começar a me tratar com ela, no segundo dia ela me expulsou. Meu Deus. Porque eu cheguei lá contando a minha história, a gente tem que contar, né, desde o nosso passado, e ela simplesmente virou para mim e falou assim, sai daqui. Aí eu, que isso, gente? Diante de Deus, mas por que, doutora? Você não sofreu isso tudo. Porque se você tivesse sofrido tudo que você me contou aqui, não era para você estar com esse sorriso nos lábios. Não era para você estar com esse sorriso no rosto. Era para você estar descabelado. A tua história é muito triste para uma pessoa que está sorrindo aqui. Então você está tomando vaga de outra pessoa. E me expulsou. Jesus! Cadê a ética? Cadê o profissionalismo? Aonde ficou? Me expulsou.
professor do consultório dela, entendeu? E aí, aí eu falei assim, meu psicólogo é Jesus mesmo? Ele que me curou, ele que me curou e não me deixou marcas mesmo, né? Porque uma criança que ela sofre um estupro, ela tem a tendência a ficar o resto da sua vida amargurada. E eu não consegui, pastora. Graças a Deus, o Senhor me curou tanto. O Senhor já cuidava de mim, que eu não consegui trazer esse remorso para a minha vida. Para a minha vida de adolescência, para a minha vida de jovem, e nem para a minha vida agora que eu já estou, né? Quase chegando na terceira idade. A pessoa já tá vai fazer 53 anos. Ô, Glória! Então, isso não conseguiu trazer tristeza para mim. Eu lembro que depois que o fato aconteceu, a minha mãe, ela passou a me odiar. E minha mãe, ela bebia. E eu dava graças a Deus quando a minha mãe pedia para mim, nas biroscas, naquela época era birosca, né? Nas biroscas, comprar a garrafinha para ela, tal da meiota para ela beber. Porque aquele dia eu sabia que eu ia ter carinho de mãe. Porque a minha mãe, ela só me amava quando ela estava bêbada, né? E então eu ia feliz da vida comprar a cachaça dela para ela poder me amar, para me poder ter carinho de mãe. E aí eu vim crescendo, né? Vim pegando, e depois o molestamento continuou, não parou só naquela idade, não parou só naquilo. Ele continuou me molestando até aos 12 anos de idade. E depois, quando eu completei 12 anos de idade, que eu fui pegando entendimento, né? E eu virei para ele e falei assim, de hoje em diante, o senhor não me toca mais. De hoje em diante, se o senhor me tocar, eu vou gritar, né? E ele ameaçava, falava, eu vou matar todo mundo dentro de casa. E eu tenho certeza que é por isso que minha mãe não denunciou, porque naquela época não tinha esse negócio de denunciar, né? Hoje em dia tem, mas naquela época não tinha. E aí eu fui crescendo, né? Amando a minha mãe. Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Ela morreu nos meus braços, nos braços da minha irmã, no caminho do hospital, a gente levando ela para o hospital. E aí, com 8, eu tinha 16 anos quando ela faleceu. 2 anos depois eu conheci o pai da minha filha, pensando que a minha história ia mudar. E praticamente eu sofri a mesma coisa. Eu sofri um relacionamento abusivo de 18 anos. 18 anos sendo um relacionamento abusivo de todos os lados. Físico, mental, emocional, moralmente, fisicamente, todos. Apanhava toda terça, quinta e domingo quando eu chegava da igreja. Quando eu chegava da igreja, era uma surra que eu levava. E ali meu pastor ia, conversava com ele, mas não adiantava nada. O homem dormia com faca embaixo do travesseiro. Hoje eu costumo dizer que eu sou um milagre na mão do Senhor. Que esse homem ele só não me matou, porque o Senhor não permitiu. Porque o Senhor queria ainda mudar a história da minha vida. E como mudou? Eu dormi várias vezes na rua, depois que a minha mãe faleceu. Eu dormi várias vezes na rua, porque eu morava com a minha irmã e a gente brigava muito, igual cão e gato. Nós brigávamos muito. E nessas brigas, ela fechava a porta, não deixava eu entrar. E eu também, no meu egoísmo, eu não queria bater na porta de volta. E ali eu dormia, nos terrenos baldios, no Santo André. E ali também, numa dessas noites, eu dormindo no terreno baldio do Santo André, eu sofri outro estupro, quando eu tinha 17 anos da minha vida. Eu deitada no chão, né? E chegou um homem e, enfim, outro estupro na minha vida. Eu sofri 3 estupros. Um quando eu tinha 8 anos, um quando eu tinha 16 anos e um quando eu tinha 17 anos. E quando eu conheci o pai da minha filha, eu falei, pronto, agora o meu sofrimento acabou, que agora eu não preciso mais dormir na rua, agora eu tenho uma casa, agora eu tenho uma pessoa para cuidar de mim. Negativo, crente. Foi um relacionamento totalmente abusivo, sabe? Ele me batia muito, apanhei grávida, apanhei depois que a menina nasceu, antes da menina nascer, depois que a menina nasceu, e assim eu apanhei até ela completar 15 anos.
quando ela completou 15 anos, eu falei para Jesus, Jesus, para mim não te largar, eu vou largar esse homem. Porque bem verdade é que a gente fica num relacionamento abusivo, pensando que Deus, a gente até quer que o Senhor mude a pessoa. A gente ora, eu orava, eu jejuava, eu subia monte para Deus mudar a vida dele. Mas ele não queria, crente. Deus, ele não invade o coração de ninguém. Se a pessoa não quiser mudança, Deus, ele não vai mudar. A mudança tem que querer, a pessoa tem que querer ser mudada. E ele não quis ser mudado. Então eu falei para o Senhor, Senhor, para mim não te largar, eu vou largar esse homem. E larguei ele quando a minha filha tinha 15 anos de idade. Eu lembro que quando a minha filha foi crescendo, vendo eu apanhar, e eu trabalhava em casa de família, pagava estudo para ela, dava as coisas a ela, pagava aluguel, água, luz, telefone, porque ele não trabalhava. Tá? Eu que sustentava a casa, eu que trabalhava em casa de família, sustentava a casa, pagava estudo para a menina. E minha filha falava para mim, quando ela foi pegando, né, foi ficando mocinha, com uns 12, 13 anos, ela falava, mãe, larga meu pai, mãe. A senhora trabalha muito, mãe, para apanhar assim, desse jeito, larga meu pai. Só que eu ficava, não, eu não vou criar minha filha sem homem, eu não vou criar minha filha sem pai. Só que eu já criava, eu já criava ela sem pai, porque era pai só ali, dentro de casa, mas ele não dava nada, entendeu? E às vezes a gente fica nesse mundinho preso, nesse mundinho, né? Porque hoje eu entendo, porque tem mulher que é assim, que fica nesse mundinho. Eu tenho uma pessoa que está passando quase que a mesma situação que eu estou passando. E ontem eu conversei com ela, eu falei, fulano, sai dessa vida. Você não precisa passar por isso. O homem joga na cara dela até o prato de comida que dá. Eu falei, você é uma jovem de 22 anos, você não precisa passar por isso. Eu passei porque eu não tinha mãe, eu não tinha irmã, eu não tinha família ao meu favor. Você tem família, você tem mãe, a sua mãe te dá carinho. Você não precisa passar por isso. A menina aqui está falando que passou por algo parecido, né? E quando a gente passa por isso, às vezes a pessoa fala assim, é sem vergonha, não quer sair dessa vida, gosta de apanhar, é mulher de bandido, gosta de apanhar. Mas não é. Eu tinha medo de criar minha filha sozinha. A delegacia de Campo Grande, Manaim, que eu acho que na rua Manaim, que eu acho que nem existe mais essa delegacia de mulher, e eu fazia pouco, faltava pouco eu fazer morada ali, de tanta denúncia que eu fazia desse homem, de tanta medida protetiva que eu tinha. E não adiantava nada, porque ele falava, eu não tenho medo de polícia, era o que ele falava para mim. Então eu falava, só Deus para mim guardar. Já que ele não tem medo de polícia, então ele vai fazer qualquer coisa a qualquer momento. E eu ficava, Senhor, me guarda, Senhor, me guarda. E eu tomei essa decisão. Porque tem hora na nossa vida que nós temos que tomar decisão, né? Jesus falou para aquele paralítico do tanque de Betesda, queres ficar sã? E ele colocou um monte de desculpa. Senhor, não tem ninguém quando eu vou, vai. E o Senhor não perguntou nada a ele, se ele queria mergulhar. O Senhor perguntou, ele quer ficar sã? A atitude é nossa. Nós somos muito bons de dar desculpa para o Senhor, né? O cego Bartimeu estava lá no caminho, esperando Jesus. E quando Jesus passou, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava posicionado a querer mudar de vida. E é isso que acontece. A gente tem que querer estar posicionado a mudar de vida. E nesse dia, eu lembro que eu dirigi um culto de libertação da igreja que eu era. E nesse dia, pastor, eu tinha horário para chegar em casa. O meu horário era até 8h30. E nesse dia já ia dar 11 horas, o culto não terminava. E eu falei, eu falei, Jesus, eu sei que eu vou apanhar, mas daqui eu não saio. E eu fiquei. Quando eu cheguei em casa, o pastor Zezinho me levou em casa. Cheguei na sala, o homem estava com um pedaço de pau me esperando. E quando eu cheguei, eu falei, Deus te abençoe, meu filho. Ele, Deus te abençoe, nada, me deu um salavanco, que o óleo da unção que estava na minha mão foi para o alto. Ele falou, Deus te abençoe, nada, só desgraçado. Eu falei, desgraçado é você. Aí ele falou, vai pro inferno. Eu falei, pro inferno vai você se tu não aceitar Jesus. E ali naquele dia, minha bispa, minha apóstola, a minha ficha caiu. Porque eu estava na igreja, rodando, marchando, orando, colocando a mão, o demônio caindo. E quando eu cheguei em casa, eu mandei uma vida para o inferno. Tem noção do que é isso? E minha ficha caiu. Eu falei, Jesus,
Eu acabei de vir de um culto de libertação e tô mandando uma vida ir pro inferno, porque ele não prestava, mas é uma vida. Sim. Né? Jesus morreu por mim, morreu por ele também. Sim. O mesmo Jesus que me salvou, pode salvar ele também. Exato. Até hoje, se ele quiser. Né? E ali eu falei pro Senhor, Senhor, não dá mais. Não dá mais. Para mim não te largar, eu largo esse homem. E aí eu larguei ele. Quando a minha filha fez 15 anos, eu larguei ele e fiquei morando com a minha filha sozinha. Continuei pagando estudo para minha filha. E ele ia lá no meu portão, fazia escândalo. Ele ia na minha igreja, fazia escândalo. E só o sangue do cordeiro. E ele falava para mim, não adianta. Não adianta você trabalhar igual uma burro de carga para pagar estudo para essa menina, porque ela vai ser uma chincheira e vai ser uma prostituta. E quando o médico... Nossa, filha é diferente. Ele falava, né? Isso da filha dele. Da filha dele, era da filha dele. Deus. E eu botava a mão dentro da cara dele e falava assim, só se eu não sirvo um Deus vivo. E a menina chorava, eu falava, não chora não, minha filha, porque Deus vai te exaltar. E hoje, minha bispa, minha apóstola, a menina está aí com 30 anos, vai fazer 31 anos, se assim Deus permitir, em maio. A menina é formada em técnica de enfermagem, a menina é formada em advogada e hoje ela estuda na EMERGE, vai terminar em julho, se Deus quiser. Estuda na EMERGE para ser uma futura juíza. Isso é porque eu mereço? Não. É só ele, porque quando a gente coloca tudo na mão dele, e eu falava para ele, Senhor, ele não está falando comigo não, ele está falando é contigo, porque foi o Senhor que me deu ela, o Senhor falou que vai levar ela em lugares altos, que vai fazer na vida dela, então ele não está me humilhando não, é no teu reino, ela está no teu altar. E eu colocava a menina no altar do Senhor, e eu falava para ele, e repreendia também, porque a gente não pode aceitar, né? Não. As pessoas jogam certo carga em cima da gente, né? Certa opressão em cima da gente, e a gente fica, ai, ó vida, ó céu, Senhor, tem misericórdia. Não é misericórdia não, crente. É orar mesmo, colocar a mão e repreender. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, está repreendido. Essa palavra de maldição está repreendida. A minha filha não vai passar o que eu passei. Sim. E graças a Deus, né? Deus de verdade mudou a história da minha vida. Me deu um varão abençoado, que eu costumo dizer, depois de 8 anos que eu estava separada, né? Depois de 8 anos eu divorciada, sozinha na minha vida, eu e minha filha fazendo obra daqui, dali, fazendo a obra com Jesus, né? Porque fazer obra com Jesus é diferente de fazer obra para Jesus, né? Eu fico para ele, Senhor, se tu vai comigo, eu vou. Se tu não for, não deixa eu ir, não. Então a gente tem que fazer obra com Jesus, né? E depois de 8 anos, o Senhor me deu um lar, o Senhor me deu um casamento. A pessoa que muitas das vezes dormia na rua, hoje mora numa casa para a honra e glória do nome do Senhor. Uma casa de 2 andares, 3 suítes, que às vezes me dá preguiça de limpar, mas eu limpo. Toda vez que eu estou limpando, eu fico, essa casa é grande, 3 quartos, 2 suítes, quintal na frente e atrás. E o Senhor me lembra de quando eu dormia na rua. Eu falo, meu Deus, eu tenho que limpar ela com sorriso, glorificando Aleluia. O nome do Senhor. Porque em outrora eu não tinha casa para limpar, em outrora eu dormia na rua. E agora eu vou reclamar porque Jesus me deu uma casa dessa, linda, maravilhosa. E o Senhor mudou a história da minha vida. E eu creio que o Senhor também vai mudar a história da sua vida, porque a Bíblia fala que aquele que bate, recebe, a porta se abre e ele recebe. O Senhor, ele não tem prazer no nosso sofrimento. Então, não tem por que eu ficar num relacionamento abusivo, maltratando o templo do Espírito Santo de Deus, porque era isso que eu estava fazendo, né? Maltratando o templo do Espírito Santo de Deus. Apanhando, o que é isso, gente? Jesus não quer isso, não. Todo o sofrimento, Jesus já levou na cruz do Calvário. Então, não tem por que eu ficar num relacionamento abusivo, apanhando, sendo maltratado. O homem rasgava minhas Bíblias, pastora. Eu comprava Bíblia, mal olhava assim, ele rasgava a minha Bíblia e jogava dentro da perverso, né? Hã? Ele era um homem perverso, e a Bíblia fala dos perversos. O homem perverso, ele era um homem perverso. Rasgava minhas Bíblias e jogava dentro do vaso e dava descarga. E eu ficava, Jesus, é a tua palavra, Senhor. É a tua palavra.
Meus CD, meus playback, hoje eu não canto, tá, Crente? Mas eu louvava muito o Senhor com os playback. Ele quebrava meus playback, chutava assim o som para mim não escutar, para mim não botar o meu hino. Era uma coisa terrível, pastora. Eu ficava, e hoje eu fico pensando, meu Deus, como é que eu consegui, como é que eu me permiti viver tanto tempo sofrendo desse jeito? Jesus me livrando. E eu ali, tipo que a gente fica tentando o Senhor, nosso Deus, né? A realidade fica dando, que nem a minha sobrinha fala, a gente fica dando trabalho para os anjos. Que os anjos têm que ficar, né? Não, minha serva, eu vou guardar. Não, minha serva, eu vou guardar. A gente fica dando trabalho para os anjos. Quando, na verdade, tem decisão, quem tem que tomar sou eu e você. Exato. Jesus, ele nos dá livre-arbítrio para a gente fazer. A gente tem que tomar decisão. Deus não vai descer do céu e vai falar, ó, larga esse homem. Deus não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso, né? E então é isso. Deus, ele mudou a história da minha vida. Hoje ele foi liberto. Tá, como é que tá a vida desse homem hoje? Tá vivo? O que deu? O que aconteceu com ele? Então, pastora, ele ainda tá vivo. Graças a Deus. Vai fazer 61 anos, dia 18 de fevereiro. Vai fazer 61 anos. E continua do mesmo jeito? Continua do mesmo jeito, continua do mesmo jeito. A filha, que ia ser prostituta, né? Xixeira, ajuda ele a pagar o aluguel dele, ajuda a fazer a compra dele, porque senão ele passa fome. Ela está honrando e cumprindo aquilo que a Bíblia nos ensina. Cumprindo. E porque se tem uma coisa que eu sempre falei para ela, falei, filha, para mim, ele foi o pior homem da face da terra, como marido, como homem, mas ele é o seu pai. E isso você vai ter que honrar pro resto da sua vida. Porque é pai. A Bíblia fala que o filho que honra pai e mãe, os seus dias é prolongado na face da terra. Porque por ela não dava nem mais a benção a ele. Mas eu sempre falo, filha, ele é seu pai. Dá benção a seu pai. Mas ele não tem nada para me abençoar. Mas ele não vai te abençoar. Quando ele fala assim, Deus te abençoa, quem está te abençoando é Deus. Não é ele. Não é sobre ele, filha. É sobre as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E hoje ele mora, né? Mora de aluguel, num quartinho, mora sozinho, continua bebendo. Às vezes, de vez em quando eu encontro ele aqui perto de casa, bêbado igual não sei o quê, e eu só fico, Jesus, salva essa vida, tem misericórdia dessa vida. Funcionamento na vida, né? Não tem, não toma uma posição, não toma, né? Minha irmã estava aqui ontem tomando conta da minha sogra e ela até falou que encontrou com ele, ele falou, a tua irmã tá muito feia, tá gorda igual uma porca. Aí a minha irmã falou, que virou para ele e falou assim, mas quem está sustentando ela não está achando bom, não. Não está achando ruim, não. Está achando que ela está bonita. Deus ainda usa as pessoas para nos defender, né? Sim, sim. E é isso, pastora. Eu sei que Deus, ele usou muito, ele teve muita misericórdia da minha vida. Deus, ele me guardou muitíssimo mesmo. E eu só tenho que agradecer ao Senhor aonde eu cheguei hoje, né? Depois que eu me separei dele, a minha vida espiritual mudou da água para o vinho, né? Hoje as pessoas olham para mim e dizem, Marleide, quem era você e quem é você hoje? Você hoje é uma nova mulher, para a glória de Deus, né? Porque isso e toda honra e toda glória seja dado o nome do Senhor. Não porque eu mereço, porque eu não mereço nada, mas o Senhor, ele vê o nosso esforço. Verdade. O Senhor, ele vê o nosso coração e vê a sinceridade do nosso coração, né? E, para a glória de Deus, eu fui me formando em alguns cursos, fui ministrando em alguns cursos, curso da Mulher Única, né? Hoje todo mundo conhece, o Senhor me presenteou com um projeto chamado MEC, onde eu sempre gostei de fazer obra social na rua, e o Senhor tem nos agraciado com esse projeto. O Senhor não só mudou a história da minha vida, como vou dizer, material, espiritual, financeira. O Senhor mudou a minha vida completamente, né? A pessoa que não tinha casa para morar,
hoje tem Meu casa para Deus. morar, Hoje tem suíte, né? Meu Deus! Coisa duas, linda, né? duas suítes, oh Olha meu aí, Deus, duas. Quando duas quiser enjoar suítes. de uma, vai Vai para para outra. outra. Olha aí que Jesus faz, né? Não, uma é o quarto da minha filha, né? É o Ah, quarto da tá. minha filha. Ela Mas não daqui a mora pouco ela aqui. casa, né? Não, Daqui a ela pouco ela nem casa, a mora casa mais fica. aqui. Ah, Ela não nem mora mora mais mais não? aqui. Não, ela mora lá na Glória, porque Ah, tá. o trabalho Sim, da EMED, aí ela vinha de moto, chegava aqui muito tarde, aqui em Bangu, muito tarde. Aí ela alugou um apartamento lá, mora lá na Glória, mas finais de semana, de vez em quando, ela vem, entendeu? sim. E de vez em quando eu vou para lá também, porque mamãe sente Eu o saudade, cantinho dela. né? E Deus, ele faz isso. Deus, ele muda, né? Deus, ele Sim, muda. muda. José, ele foi jogado, né, na cisterna, foi É, vendido como meu Deus. escravo, foi parar na prisão, tudo para cumprir aquilo que o Senhor já tinha determinado para ele ser, que era um cargo que nem Verdade. existia, que era um cargo de governador. Naquela época nem existia esse cargo. Mas Deus, quando ele quer fazer, quando ele quer Deus mudar cria, a vida do homem, ele cria. Ele Deus cria a cria, situação. Deus coloca, Deus faz, Deus dá ordem. Ele dá ordem e acabou, né? Ainda que a gente Abre pensa a que tá, vaga onde não tem para te colocar, faz você passar em faz concurso passar só em para teu nome, concurso, né? verdade, né? Deus faz, gente. Deus faz. Cara, Deus Que é faz. nossa, é Ele vai... nossa, e ninguém tira, ninguém Não, toma. não é não mesmo. O importante, né, e o lindo disso tudo, eu entendo um pouco que você viveu, né? Eu vivi algo parecido. Seu foi 18, o meu foi Oi? 17, É né? quase junto, viu? Foram Meu Deus. 17. E foi bom você falar sobre isso, porque muitas pessoas vivem isso. Conheço e atendo muitas mulheres nesse estado. Só que assim, aí o que, que acontece? O posicionamento é da pessoa. É. Não é o seu pastor, seu apóstolo, sua amiga, ou a vizinha, ou a fofoqueira da esquina que vai opinar e dizer o que você tem que fazer. Entenda? E aí as pessoas nos procuram como semideus, como se a gente tem a chave e a fala daquilo que resolve a vida deles. Não dá. Eu não sou vidente, não, 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 não. E tem decisões que só quem pode tomar é a própria A pessoa, própria pessoa. né? Deus respeita. Deus A Bíblia respeita. fala que o que é para o homem fazer e não faz peca, né? Exatamente. Que Mas é para eles mim querem tomar transferir para decisão. nós, É verdade. ok? Enquanto isso, fica vivendo dentro daquele ciclo, Daquela bolha. tá entendendo? Fica dentro daquela situação ali, sendo refém, sendo maltratada. Muitas a gente vê hoje mortas, que não estão mais aqui para contar a história, mas quando vai vir a notícia, que vai levantar e puxar, vai ver que aquela mulher já foi 10, 20 vezes na delegacia da mulher, vai ver que a mulher já tem processo, vai ver que a mulher já tinha uma medida protetiva, tinha um afastamento, né? E aí, cadê isso tudo, né? Cadê valer isso tudo? Mas só vem depois que não tem mais vida. Apóstola, eu tinha medida protetiva, será? E eu ia, quando ele e quando ele batia lá no portão, eu abria o portão para o homem entrar com medo. Com medo. Eu abria o portão para ele entrar. E ele entrava e falava horrores, né? Aí eu falava, não. Aí eu ia na delegacia de novo, pedia outra medida protetiva. E assim ia. Anos e mais anos. Até que um dia eu tomei uma decisão. Falei, olha, deixa eu falar uma coisa com você. Ainda não tinha casado, não. Ainda morava na Sibéria com a minha filha. Vou falar uma coisa para você. Se você... Ele batia no portão, minha apóstola, de madrugada. De madrugada. E se eu não atendesse, pelo menos abrisse a janela para ele ver que eu estava lá dentro, ele não saía de lá. E muitas das vezes eu fazia, né, atendia ele para ele não fazer escândalo, para os vizinhos não ouvir o escândalo, né? Porque é feio, né? Chama atenção. Só que uma vez eu falei assim para ele assim, rapaz, olha só, deixa eu te falar. A gente já está separado, era 7 anos. A gente já está separado 7 anos. Não tem por que você ficar vindo aqui na minha porta. Se você vir aqui na minha porta a próxima vez, eu vou ligar para a delegacia.
e você vai ser presa aqui no portão. Acabou. Nunca mais ele foi. Resolveu. Nunca mais ele Acabou. foi. Houve A um decisão a gente posicionamento. tem que tomar. Houve um basta. Tem que ter. É o que está faltando na vida de muitas pessoas. É o né? basta. Dá medo. Dá medo. Dá muito medo. Dá medo. Tem várias situações que abordam e envolvem essa conversa, né? Esse testemunho também, porque a gente já viveu, a gente pode falar, né? No meu caso, né? Eu sofria todos os tipos de abusos, ok? Sejam verbais, físicos, né? Não, até ameaça da própria vida, passei por essas situações e outras coisas, né? Ele e falava assim, que o sonho dele era me dar um tiro na espinha para me alejar. Ele falava, não quero te matar, não, só quero te deixar aleijada. Olha, né? O verbal, né? Que entra no psicológico. E é o que tem feito muitas pessoas hoje refém, né? E muitas das mulheres confiam, não, ele vai mudar, ele vem com a palavrinha doce, ele vem com um relacionamento íntimo que, né, a mulher cede, vai pelas falinhas, né? Vai com aquele momento e cai. Depois que o homem me batia, ele tinha a capacidade de falar para mim assim, de querer desculpa, eu não queria te bater, foi sem querer, eu te amo. Queria hoje ter a relação, né? Exatamente. Queria ter. Então, é exatamente aí. É onde vem a agressão, depois acaba entrando num ciclo vicioso, a pessoa entra dentro de cativeiros também, porque vai influenciar no espiritual isso, tá? Cativeiro emocional. Gera também uma dependência, e da dependência, e aí vai agravando tudo. Né? Uma dependência, muitas aceitam por ser dependente do cara, ou por não ter para onde ir, ou por não ter recursos, ou por não ter família, elas vão aceitando aquela situação. Muitas das vezes, o cara tem às vezes um harém, e ela aceita a situação porque ela depende para comer, para viver, para vestir. Muitas das vezes não envolve só ela, envolve filhos, e enquanto isso, ela vai ficando. Vai procrastinando naquilo ali. Tá entendendo? Só que as agressões vai ficando piores. Eu já cheguei num pato de chegar quase tirar, né? E assim, facada, é decisão. Eu já levei uma facada. Ele já Olha aí, eu quase. Ali eu vi que foi a mão do onipotente de Deus mesmo. Porque na hora que aconteceu, eu falei, Senhor, me guarda. Gente, uma pessoa nesse estado, a pessoa dormir em pé, cair sentado e dormir na hora, como se tivesse tomado um tranquilizante, Jesus. Realmente tomou, do céu. Mas eu vivi essas coisas e eu posso dizer que eu vi a mão do Senhor me guardando. Para mim estar hoje aqui, foi muito Deus. Muito Deus. Então, é uma realidade de muitas pessoas, não só de mulheres, mas também de homens, tá? Homens também passam por isso. Homens, Passa. Nem sempre o agressor é o homem. Tem a mulher também, tá? Tem mulheres que fazem coisa do arco da velha, irmã. Se você for falar, ela tem muito mais coragem do que um homem. É verdade. E uma mulher com raiva, uma mulher vingativa. O quê? Minha irmã, sai de perto. Sai de perto. Então é uma realidade e uma decisão que só quem pode tomar é quem vive. É quem vive. O posicionamento é da pessoa. Porque desde o momento que começou a agredir, a violência verbal, física, né? Eu respeito. Começou, já quebrou os princípios de Deus. Exatamente. Porque o marido que não ama e não cuida da sua esposa, Cristo cuida da igreja. Tá entendendo? Né? Minha irmã. Aí tem gente que fica naquela ilusão. Não, eu vou orar, vou jejuar. Claro, a nossa fé vai nos conduzir, nos levar a esse caminho, porque a gente crê. Deus pode fazer? Pode. Deus pode fazer? Claro que pode, gente. Mas a chave, o código foi esse que você liberou. Precisa querer. Deus não entra em lugares onde nós não damos permissão. E isso é em todas as áreas, tá? É verdade. Eu quero ser liberto. Mas se você não dá permissão para Deus entrar e fazer, vai ser convencido
convencida, não vai ser convertida. É verdade. Ah, eu quero que Deus entre aqui nessa área tal. Mas se você não dá permissão a ele, ele não entra. E aí você continua vivendo aquela vida de ciclos repetidos, disso, daquilo, vive voltando novamente no tempo, porque não tem posicionamento, gente. Ele não vai fazer aquilo que é para mim, para você fazer. O Senhor, ele já fez todas as coisas. Que ele tinha que Tudo fazer, aquilo que eu... Tudo aquilo que tem para mim, para você, Deus já criou. Quando a gente obedece e segue o caminho, naturalmente, aquilo que ele projetou para mim, para você, vai acontecer. Só não vai acontecer se você não quiser, ou se você ir para caminhos tortuosos, ou se você quiser ir na condução do seu braço. Aí o que acontece? A gente vai para caminhos errantes, a gente cai em abismo, a gente tropeça na pedra, a gente fica acorrentado, tá? A gente fica preso. E aí vai acontecendo um monte de coisa. E aí depois eu quero questionar, eu botar Deus contra a parede e dizer que a culpa é dele. Não, a culpa não é dele. A culpa é sua que não quis ouvir. A culpa é sua que não quis se submeter. Você quis escolher, você permitiu, você tem permitido. Porque tem pessoas hoje que permitem esse tipo de situação, né? E ainda diz assim, o que eu vou fazer da minha vida? Minha irmã, ora ao Senhor, ajuda, sai fora, né? Nem que seja para ficar num cômodo bebendo água e pão, irmã, mas tenha paz. Melhor ter paz do que ter razão. Eu tô andando nessa caminhada, irmã. É melhor ter paz do que ter razão. Tá vendo? O povo tá falando, tu tá errada, tá bom, quero paz. Eu quero paz. É isso aí. Eu não vou ficar entrando em embates que eu sei que, sabe, a gente chega num nível de maturidade que a gente já começa a analisar as coisas. Dá pra mim? É pra mim? Ah, não é? Acrescenta? Me ajuda? Não é? Então, sabe, eu quero paz. Paz. Então, é um posicionamento. E Jesus, ele faz, viu? O seu posicionamento trouxe o que para você? Uma nova história. Nova história, um casamento, mudança de vida. Minha vida tudo. mudou de água por vinho. Olha, se você não sai, onde você estaria hoje? Morta. Talvez nem aqui. Morta. Se eu não saio, a minha família hoje... Se eu não saio, a minha família hoje estava sofrendo a dor do feminicídio. Era o que ia acontecer. É muito porque triste. Até facada ele já me deu. Até olha aí, é muito triste. A gente olha esse noticiário todo dia, toda hora. Todo santo dia. Eu não sei se a senhora... Eu não sei se a senhora chegou ao conhecimento da senhora, uma pastora que morreu dentro da geladeira. Não sei se a senhora ouviu. Não. Essa pastora se chamava Ivone. Essa pastora estava numa turma de mulher única comigo. Meu Deus! E ela conta... E não era... Sabe o que ela era? Juíza. Meu Deus! Era uma juíza. Pastora, juíza. E eu falava para ela assim, e ela me contava, né? Ela foi numa delegacia fazer visita no presídio, e lá ela conheceu esse detento, esse preso. Olha aí. Falou com ele que ia tirar ele de lá, gostou dele, falou que ia tirar ele de lá. Se apaixonou. Pelo lado. Né? Fez as coisas dela lá como juíza, soltou ele entrou para a igreja dela, se casaram, e aí começou. E aí começou tudo. E eu falava para ela assim, minha pastora, larga ele. Eu já contei a minha história para a senhora. E ela falava para mim assim, minha líder, eu não quero sofrer um divórcio na minha vida. Meu Deus, por causa da aparência. Por causa da aparência. Por causa isso foi da sociedade. Meu Deus, gente. Faça e aí, quando chegou na aula 8, que era o mito sobre o casamento, ela foi lá em casa, eu morava lá no Ponto Chique, ela foi lá em casa, porque ela tinha faltado uma aula, ela foi lá em casa, eu fiz a reposição de aula dela, conversei com ela, eu falei, minha filha, sai disso, pelo amor de Deus, sai disso. Ela falava, líder,
minha líder, eu não tenho força para sair, eu amo esse homem. Eu falei, mas Ele Jesus manda maltratava a gente... ela? Jesus... Ele maltratava ela? Não é? Eu falava para ela, mas Jesus manda a gente amar o próximo como a nós mesmos. Eu não posso amar o próximo mais do que eu. Eu tenho que me amar primeiro para depois amar o próximo. Ela falava, minha líder, eu não tenho. Uma semana depois. Aí eu tô ligando para ela, tô ligando. Eu falei, Ivone, não vem na aula? Cadê Ivone? Tô mandando mensagem, nada. Aí 3 dias, né? Que a aula se passou, 3 dias. A assessora dela me liga. Senhora Marleide, você é a líder da Ivone? Eu falei, sim. Ela falou assim, então, aconteceu isso assim, assim, assim. Ela foi visitar ele, ele fez um convite para eles passarem um final de semana numa casa lá, esqueci o nome do lugar, casa de praia que eles tinham, e quando chegou lá, ele dopou ela, colocou ela dentro da geladeira, virou a geladeira, a porta da geladeira para a parede e deixou ela lá. Ela passou a noite todinha dentro da geladeira. De manhã, era aniversário do irmão dela. No outro dia de manhã, era aniversário do irmão dela. E o irmão dela estranhou porque ela não tinha passado o zap dando os parabéns. Sim. E aí, ele ligou para ela, começou a ligar e nada. Resolveram ir lá na casa. Quando ele chegou lá na casa, mas ele ligou para a polícia primeiro. Foi Jesus que orientou ele. Ele ligou para a polícia e foi lá na casa. Quando a polícia chegou lá, ele já ia fugindo. Mas deu tempo da polícia pegar ele, trocar o tiro e a polícia acabou matando ele. Só que ela já estava morta dentro da geladeira. Meu Deus. Perdeu Quantos anos ela tinha? Você sabe? Tinha 52 anos. Meu Deus. Isso tem o quê? Tem 7 anos. Meu 7 Deus. Tá vendo aí? Uma mulher da lei, eu tô aqui, uma mulher juíza. Juíza. Caiu no lado do inimigo, confiou e foi morta. Meu Deus. Apavorada. Eu falava, sai dessa vida, filha. Parecia que eu estava me vendo na situação. Sabe? Sim. Mas o pior é que você fala, orienta, conversa e as pessoas não ouvem. Uma mulher bonita, exatamente assim. É um posicionamento da própria pessoa. Se ela não tiver força para sair, minha irmã, que ninguém tira. Não tira. Ela precisa querer. Exatamente. Ela precisa declarar, eu não aceito e não vou viver mais isso na minha vida. E sair mesmo, irmã, tirar tudo. E com força mesmo. Se for necessário, deixa tudo. Deixa tudo e vai. Eu ontem estava até falando que essa menina, ela falou assim, ai, o que me dói é que as minhas roupas tá lá jogada na casa da minha mãe, tá lá no chão. E eu virei para ela e falei, filha, pelo amor de Deus, você ainda tem mãe, filha. Aí. Na minha época eu não tinha mãe, na minha época quando eu larguei ele, as minhas coisas ficou jogadas, né, lá no quintal da minha patroa, ficou lá quase 1 mês e meio e não estava nem aí. O importante é que eu estava salva. O importante é que eu estava livre daquele sofrimento. Eu falei pra ela, libera tudo, abandona tudo, irmã. Sai com a tua vida, o resto você reconstrói. Eu deixei tudo lá, só catei a roupa do corpo e o quarto da minha vida. O que a roupa vai fazer? O que os bens materiais, o carro vai fazer? Você morre, tu não leva nada, irmã. Nada. Se morrer, nem a roupa do teu corpo tu leva. Na hora que vai lá fazer lá o preparo do corpo, gente. Nem roupa, às vezes, dá tempo de colocar, ou às vezes a pessoa fala assim, quando acontecer, você bota essa roupa aqui, tá? Tu acha mesmo que eles vão botar? Você acha mesmo que eles vão lembrar disso? Fica tudo aí. E o povo, sabe, brigando, se apegando por causa de coisas. Gente, o que vale é a vida. Jesus está preocupado com vidas. Eu falei antes de entrar aqui nessa live, eu estava atendendo uma pessoa dentro de um mapeamento, e eu estava falando exatamente isso para ela. O que importa para Yeshua não é teu carro, não é a tua igreja linda, ornamentada, não é as festas, nada disso. Ele está preocupado com almas, vidas. O céu fica em festa, o Senhor fica em festa quando almas se rendem. Almas levantam a mão, almas reconhecem quem é o filho dele. Almas que voltam, regressam. Essa é a festa que acontece no céu. Só que o povo acha que a festa que Jesus recebe é a igreja linda de ouro, é a igreja toda arrumada, perfumada. Não, gente, isso é só coisas da terra.
O Senhor não está agarrado a esse tipo de coisa. É alma, é vida, não dá mais tempo para ficar agarrado a coisas. A probleminha, não, não. É alma. E hoje em dia tem um mimimi, né? Ai, que só Jesus. O Senhor está à porta. É verdade. A porta mesmo. Vocês estão vendo os acontecimentos? Vocês estão vendo as coisas que estão sendo suspensas, que está em oculto? Como está vindo à tona? E vai vir muito mais, tá? É verdade. Muito escândalo ainda vai ser levado. Muita coisa. Muita gente será surpreendido. Porque está confiando em quem não é para confiar. É. Só que o povo de Deus só acredita vendo. Só acredita, né, sendo machucado, ferido, desiludido, decepcionado. É verdade. Só assim. Deus fala, Deus avisa, Deus dá visão, Deus usa alguém, briga até com outro irmão para defender quem Deus está denunciando. Meu Deus! Hoje o palanque e o mata-Judas é nas redes sociais. É verdade. Rede social é um lugar de lavar roupa suja. É, virou, né? Tá uma coisa insuportável. Virou. Tá feio demais. Meu Deus, o que é isso? Já tem gente que empresta os dedos para digitar e a língua e a boca para falar, para alimentar aquilo que Satanás botou lá. É verdade. Entendeu? O que eu acho mais incrível é isso. Um povo que diz que serve ao Altíssimo, contribuindo para o outro lado. É triste demais. É verdade. Mas nessa noite louvamos, né, ao nome do Senhor pela tua vida, por esse testemunho. Com certeza está edificando muitas mulheres que estão aqui ouvindo, outras pessoas que vão ouvir, porque vai ficar gravado, vai subir lá para o YouTube também. Para quem não conseguiu ver agora, tem umas irmãs outras pessoas que veem depois, né? Pessoas também que Deus direciona e cai certinho no vídeo, porque depois o pessoal vem aqui, procura a página, me chama no direct e fala assim, olha, eu tava lá buscando não sei o quê e caí nesse vídeo aqui, Deus falou comigo, usou aquela missionária, aquela pastora, aquela irmã, meu Deus, eu vi minha vida ali. Assim, né? Então Deus tem os meios dele de resgatar, né? E louvo a Deus pela tua vida. Deus continue abençoando tua vida, a obra das tuas mãos, esse projeto, né, que Deus te entregou, que ele alavanque, que ele avance, que ele cresça, né? Que ele aumente, né, as tendas e que Deus traga trabalhadores. É o que está faltando. É o que está faltando. A galera só quer estrelismo, mas fazer isso aqui, ó, e botar a mão no arado, a galera não quer, ó. Não quer nada. É mais fácil eu matar, eu competir, eu roubar, do que eu ajudar. Né? Tem doar. Pensando que vai ser... pensando que vai ser... Como é que se diz? Pensando que vai ser moleza, pensando que vai ser estrela. Não. É obra. Estrela só existe uma. Só existe uma. E essa ninguém pode roubar. Pode roubar. E só ninguém existe pode apagar o brilho dela. Não. Não. Só ele que recebe esse tributo e essa honra. Então, Deus te abençoe. Amém. Abençoe a cada um, né, que participou, esteve aqui com a gente. Sejam todos abençoados. E shalom, shalom. Até a próxima. Beijo, Marleide. Obrigado. Obrigada, minha apóstola. Eu agradeço. Tchau. Agradeço mesmo. Obrigado. Paz. Obrigado. Amém.